O médico liga pro UFC e fala: de onde vocês tiraram esse cara? Os tendões dos olhos dele são 3 vezes maiores que os de uma pessoa normal. Tipo, ele é uma aberração genética. Eu já tive tantos massagistas, gente que trabalha no UFC, que trabalhou comigo, e conseguia sentir todos os pontos de injeção dele nos braços e nas pernas. Ele é o cara mais denso com quem já treinei em toda a minha vida. Das tatames de luta encharcados de suor de Cuba, às luzes brilhantes do octógono do UFC, de fugir de sua terra natal em busca de liberdade a sair vitorioso do tribunal com 27 milhões de dólares e seu nome limpo, a jornada de Yoel Romero não é apenas uma carreira de lutas, é uma saga. Temido por oponentes, incompreendido por críticos, reverenciado por fãs, um homem de fé, fúria e um poder descomunal que desafiou o tempo e as expectativas até depois dos 40 anos. Ele ainda parece ótimo. É incrível. Que ser humano extraordinário. Nascido em 30 de abril de 1977 em Pinar del Rio, Cuba, Yoel Romero foi criado entre lutadores, incluindo seu irmão, o futuro campeão de boxe, Johan Pablo Hernández. Embora sonhasse com o boxe, seu pai o direcionou para a luta olímpica. Como você escolheu o wrestling? Foi algo que você simplesmente amava? No início, eu queria fazer boxe. Meu pai disse: não, são socos demais no rosto, não é bom. Na adolescência, o talento de Romero lhe garantiu uma vaga na Seleção Nacional de Cuba, onde desenvolveu o estilo explosivo que definiria o Soldier of God. Sua ética de trabalho implacável o transformou em um dos maiores wrestlers da história de Cuba. Em 1999, ele se tornou campeão mundial ao derrotar o campeão olímpico Kadzimurat Magomedov, consolidando seu status como o melhor dos 85 quilos. Nas Olimpíadas de Sydney, em 2000, conquistou a prata após uma derrota apertada para Adam Saidiev e ficou em quarto lugar em Atenas, em 2004. Em meados dos anos 2000, já era um herói nacional e pentacampeão pan-americano. Mas, em 2006, sua ascensão foi interrompida quando a Federação Cubana de Luta o acusou de entregar uma luta e o suspendeu. Essa controvérsia marcou uma virada na carreira de Romero. Após sua suspensão, Romero viajou para a Alemanha para um torneio em 2007 e venceu. Mas em vez de retornar a Cuba, ele ficou, buscando liberdade e uma nova vida. Deixar a família para trás foi difícil, mas Romero disse que Deus lhe deu paz na decisão. Quando você nasce, você pensa assim: eu nasci aqui, eu morro aqui. Quando você cresce e agora vê a vida, você precisa impulsionar a sua vida. Então ele queria entrar no MMA, por isso quando foi para a Alemanha, ele ficou. Na Alemanha, ele entrou para a Ringer Bundesliga, treinou em Nuremberg, aprendeu alemão e conheceu sua futura esposa. Ainda motivado pela competição, Romero logo voltou suas atenções para um novo campo de batalha, as artes marciais mistas. Sob o comando dos treinadores Sergei Kuftin e Zach Simic na Alemanha, Romero migrou para o MMA. Ele me contou que assistia a esses vídeos. As lutas do UFC eram contrabandeadas para Cuba, mas ele sabia que aquilo nunca aconteceria para ele lá. Se quisesse lutar MMA, teria que sair do país. Em dezembro de 2009, aos 32 anos, ele estreou com um nocaute brutal no primeiro round. Nos 2 anos seguintes, acumulou 5 vitórias invictas em eventos regionais, construindo rapidamente uma reputação pelo seu poder de nocaute. E não o deixavam lutar como amador, porque ele estava nas Olimpíadas. Então, jogaram-no direto aos lobos. Tipo, na primeira luta dele, ele nem treinou. Em 2011, Romero assinou com o Strikeforce e enfrentou o ex-campeão Rafael Cavalcante. Então você assinou com o Strikeforce. E como você veio para os Estados Unidos? O Strikeforce quer você, mas primeiro, você precisa lutar contra o Rafael. Se vencer, vai disputar o cinturão contra o Henderson. Ele sofreu sua primeira derrota profissional por nocaute no segundo round. Essa foi a sua primeira luta no Strikeforce. Você perdeu aquela luta. Depois, ele sofreu uma lesão grave no pescoço, que o afastou por quase 2 anos. O Yoel Romero operou o pescoço em Cuba e eles fundiram tudo. Meu Deus, então o pescoço dele é tipo... Quando ele corre, olha como ele corre. Nossa senhora, o pescoço dele não mexe. Nenhuma mobilidade. Mobilidade zero, não tem movimento. Então o movimento é todo absorvido pela parte inferior da coluna e você sabe, obviamente ele tem trapézios gigantes. Quando o UFC absorveu o Strikeforce em 2013, Romero estava entre os lutadores contratados. Aos 36 anos, Romero entrou no UFC e desceu para o peso médio. Sua estreia em 2013 foi explosiva. Ele nocauteou Clifford Starks com uma joelhada voadora no primeiro round, ganhando o prêmio de nocaute da noite, seguido por outro nocaute sobre Ronnie Marks, estabelecendo-se rapidamente como uma força em ascensão. Em janeiro de 2014, Romero enfrentou Derek Brunson. Após 2 rounds difíceis, ele reagiu no terceiro para uma vitória por nocaute técnico e o prêmio de luta da noite. Uma decisão dominante sobre Brad Tavares veio em seguida, levando Romero a 4 vitórias e 0 derrotas no UFC e preparando o terreno para batalhas maiores. No UFC 178, em 2014, Romero enfrentou Tim Kennedy, no que se tornou uma das lutas mais controversas do UFC. Após quase ser nocauteado no fim do segundo round, Romero permaneceu sentado por 30 segundos extras antes do terceiro, gerando o infame caso do banquinho. O atraso, causado por excesso de vaselina e confusão em seu corner, deu a Romero tempo para se recuperar. Quando o round recomeçou, ele partiu para cima e venceu Kennedy por nocaute técnico. Eu vi o pessoal da comissão, mas eles estavam bem na sua frente, né? Ele gritava: sai daqui, não importa a língua que você fala, todo mundo entende o que isso significa. Você sabia a hora de sair do octógono, sabia o tempo que tinha.
As regras da comissão atlética são muito diretas. Você tem 10 segundos para atender ao gongo. Como pode imaginar, eu sou um homem que conhece as regras. Então, 10 segundos se passam e esse é o fim da luta. A culpa foi do Cutman do UFC. Ele deixou uma quantidade enorme de vaselina no olho do Yoel. Ele não queria tocar no local porque achava que se encostasse, poderia reabrir o corte. Eu estou gritando, tiro meu protetor bucal, arremesso ele no chão, aponto para o Dana White e digo, você vai me pagar por essa luta? 10 segundos se passam, 15 segundos se passam, 20 segundos se passam. Você só tem 1 minuto de descanso, mas levou 1 minuto e 30 segundos. Esses 30 segundos extras devem ter ajudado. Romero's corner is purposely slowly walking out. They still have the stool in there. What are they doing? He's still sitting on the stool. This is ridiculous. Why isn't he standing up? But what they're doing is they saved him some time. Quando eu saio da jaula mentalmente, ele está com um foco total em voltar para a luta. Uma descarga enorme de adrenalina. E eu sou nocauteado alguns segundos depois. Body by Kennedy. Oh! And that's what we're talking about. And Romero's on top of him. Another shot. It is all over. He's out. And they're going to be talking about this one for a while. Embora Kennedy tenha protestado e os fãs questionado a legitimidade, a vitória foi mantida, levando Romero a 5 vitórias e 0 derrotas no UFC, com sua reputação crescendo em meio a uma polêmica crescente. King, what the Hey, if you can't get off the stool, let's end the fight. You don't stand there for another minute. A fé de Romero sempre esteve em primeiro plano. Ele é chamado de El Soldado de Deus, o soldado de Deus, e frequentemente agradece a Deus pela vitória. Após derrotar Lyoto Machida com cotoveladas brutais em junho de 2015, Romero fez um discurso pós-luta que gerou polêmica. Falando um inglês truncado, ele disse: "O que aconteceu com você, Estados Unidos? Você esqueceu Jesus." Hey, Florida! Listen, people, listen! What happened to you, USA? What happened to you? Wake up, USA! Go for Jesus! Não forget Jesus, people! A última frase do discurso foi difícil de entender. Muitos acharam que ele disse: "Vão por Jesus e não para o Jesus gay", o que, junto da recente decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo, gerou reação negativa online. Romero esclareceu depois: "Sou um homem de Deus, Deus é amor, quem sou eu para julgar alguém?" E afirmou que só queria inspirar fé. O UFC e os fãs aceitaram sua explicação, e o Esqueça Jesus tornou-se parte de sua lenda. Polêmico sim, mas também um símbolo de sua paixão sem filtros. No início de 2016, quando Romero se aproximava de uma disputa de cinturão, surgiu a notícia de que ele havia falhado em um exame antidoping da USADA. Uma amostra de dezembro de 2015 revelou ibutamoren em seu organismo, uma substância proibida frequentemente ligada ao uso de hormônio do crescimento. Foi um golpe devastador. Romero tinha acabado de vencer Ronaldo Jacaré Souza no UFC 194, estendendo sua sequência no UFC para 7 vitórias e 0 derrotas. Agora, ele enfrentava uma suspensão de 2 anos e o estigma cruel de ser chamado de trapaceiro. Sua equipe rapidamente rastreou a origem até um suplemento chamado Shred RX, que ele usou durante o treino. O produto continha o ingrediente proibido, mas não o listava no rótulo. A USADA testou um frasco lacrado e confirmou a contaminação. Em uma decisão rara, aceitaram a explicação de Romero e ofereceram um acordo, uma suspensão reduzida de 6 meses em vez dos 2 anos padrão. Como o teste foi feito fora de competição, sua vitória anterior foi preservada e seu histórico permaneceu intacto. Mesmo assim, o escrutínio público foi implacável. Na internet, os fãs o ridicularizavam com nomes como Soldado dos Esteroides. Mais tarde, Romero disse que isso o afetou profundamente. Ele não estava deprimido, mas triste e extremamente irritado. Ele não mente. Nunca usou esteroides e nunca vai usar. E estava triste porque questionava Deus. Se ele sabe que eu sou limpo, por que permite que isso aconteça? Mas no fim, Deus responde todas as perguntas. Ele não estava lutando apenas para competir de novo. Ele queria limpar seu nome completamente. Em 2019, Romero levou a batalha aos tribunais. Ele processou a Gold Star Performance, a empresa por trás do suplemento contaminado, e quando eles não responderam, um tribunal de Nova Jersey concedeu a ele 27 milhões e 450 mil dólares em indenização. Alegadamente, a ação pedia 3 milhões de dólares por perda de rendimentos, mais 3 milhões por difamação de caráter. Os outros 3 milhões, fechando um total de 9, eram por danos emocionais. Então, no estado de Nova Jersey, eles triplicaram. Obviamente, 3 vezes 9 é 27, e foi assim que chegaram ao valor. Quer dizer, meu Deus, 27 milhões de dólares. É incrível. Embora seja improvável que ele receba o valor total, Romero sentiu-se justificado. "Não é pelo dinheiro", disse ele à ESPN. "É sobre provar que estou limpo." Esse processo de 27 milhões de dólares, a gente ficou se perguntando se ainda deveria lutar depois de uma decisão dessas. Essa foi a primeira pergunta que o juiz me fez. Ele perguntou: "Qual é o seu próximo plano?" E na minha cabeça eu pensava: continuar minha carreira.
Recém-saído de sua suspensão, Romero voltou com algo a provar. No UFC 205 em Nova York, um dos maiores eventos da história do UFC, ele enfrentou o ex-campeão Chris Weidman e proporcionou um momento que ecoou pelo Madison Square Garden. No início do terceiro round, Romero desferiu uma joelhada voadora devastadora que esmagou o crânio de Weidman. O nocaute dele com a joelhada voadora no Chris Weidman também é um dos maiores de todos os tempos. Uau! A agilidade dele, como ele aterrissou e cada... Meu Deus, ele era extraordinário. Digo, ele é um fenômeno e o estilo que ele tinha, tão solto e relaxado, boom, outro nível. O nocaute garantiu o prêmio de performance da noite e manteve Romero invicto no UFC, com 8 vitórias seguidas, tornando-o o claro desafiante ao título. Na beira do octógono estava o campeão Michael Bisping, que já havia zombado do teste antidoping positivo de Romero em entrevistas anteriores. Com sangue nas mãos e a adrenalina no máximo, Romero apontou para Bisping e rosnou no microfone. Com seu forte sotaque cubano, soou como: "Eu te amo, Mike. Te vejo em breve, garoto." Uma mistura de ameaça e provocação, que virou um dos call-outs mais icônicos da história do UFC. I love you, Mike. You say something like this for me, and now I say you. I love you. See you soon, boy. You know me, boy. You know me. Bisping, como sempre, respondeu mostrando o dedo do meio e imitando uma injeção, provocando Romero por causa do escândalo de doping. O que veio depois foi um ano inteiro de provocações. Bisping rasgou uma bandeira cubana diante das câmeras. Romero prometeu humilhá-lo. Os fãs adoraram cada segundo. Mas apesar de toda a rivalidade, a luta nunca aconteceu. Bisping sofreu lesões e depois perdeu o cinturão para Georges St-Pierre, encerrando qualquer chance real do confronto. Mesmo assim, a rivalidade entre os dois virou lenda, não pelas lutas, mas pelos momentos que entregaram aos fãs. Com Bisping fora do caminho, Romero passou a mirar o australiano Robert Whittaker. No UFC 213, em julho de 2017, os dois se enfrentaram pelo cinturão interino dos pesos médios. Foi um confronto de gerações de alto nível. A velocidade e a precisão de Whittaker, de 26 anos, contra a força e a experiência de Romero, de 40 anos. No início, os chutes e quedas de Romero tiveram sucesso, chegando a lesionar o joelho de Whittaker. O Whittaker, você tem que lembrar, teve o joelho estourado no primeiro round. Ele teve uma hiperextensão no joelho, rompeu o ligamento colateral medial muito feio no primeiro round e ainda conseguiu defender quedas do que é possivelmente o melhor wrestler que já lutou no MMA. Mas o australiano se ajustou, castigando Romero com jabs e chutes nas pernas. Após 5 rounds brutais, Whittaker venceu por decisão unânime, dando a Romero sua primeira derrota no UFC. Mesmo assim, os dois saíram destruídos e respeitados. A luta levou o prêmio de luta da noite e iniciou uma grande rivalidade. Você disse que a luta contra o Robert Whittaker foi um grande aprendizado para você, porque você lutou 5 rounds, chegou muito perto de conquistar o cinturão interino, mas acabou batendo na trave. Ele não levou aquela derrota tão a sério quanto deveria. Em fevereiro de 2018, Romero recebeu outra chance, desta vez contra Luke Rockhold, no UFC 221 pelo cinturão interino. Mas surgiram problemas na balança. Romero não bateu o peso, marcando primeiro 188,3 libras e depois 187,7, ficando impossibilitado de conquistar o cinturão. Mesmo assim, conseguiu um nocaute brutal no terceiro round, apagando Rockhold com uma esquerda devastadora, seguida de um uppercut. Depois, em uma cena surreal de respeito, Romero segurou o rosto de Rockhold e disse: "Eu te amo." Em seguida, veio a revanche contra Whittaker no UFC 225. Mais uma vez, Romero não bateu o peso, desta vez por apenas 0,2 libras, tornando a luta mais uma vez sem disputa de cinturão, mas a performance foi lendária. Whittaker começou forte, mas Romero reagiu, derrubando-o e quebrando seu nariz. Ambos os lutadores se lesionaram. Whittaker quebrou a mão. Romero estilhaçou seu osso orbital. Após 5 rounds incríveis, Whittaker venceu por uma decisão dividida apertada. Embora o cinturão tenha escapado, ele conquistou o público e consolidou seu legado como um dos lutadores mais perigosos a nunca conquistar o ouro do UFC. Levaram ele para a Austrália com a órbita ocular fraturada e colocaram ele diante de um médico. Depois do exame, o médico ligou para o UFC e perguntou: "De onde vocês tiraram esse cara?" Eles responderam: "Como assim?" E ele disse: "Esse cara é um espécime." O UFC respondeu: "Ele é incrível, né?" E o médico falou: "Não, vocês não estão entendendo. Sou médico há 50 anos, eu nunca vi alguém como ele." Ele disse que os tendões nos olhos dele são 3 vezes maiores que os de uma pessoa normal. Ele disse que a fratura orbital já está cicatrizando. Ele é um fenômeno atlético, o mais raro dos raros. Após as guerras contra Whittaker, Romero tirou um tempo para se recuperar. Em 2019, voltou para enfrentar o invicto Paulo Costa, uma potência jovem e explosiva. Após provocações e atrasos, os dois finalmente se enfrentaram no UFC 241 em uma luta insana. Costa venceu o primeiro round, Romero reagiu no segundo e ambos chegaram exaustos ao terceiro. Os juízes deram a vitória a Costa, mas muitos acharam que Romero venceu. Dana White chamou aquilo de uma das melhores lutas que você verá na vida. Aos 42 anos, Romero mais uma vez roubou a cena. Apesar da derrota, ganhou outra disputa de cinturão, dessa vez contra Israel Adesanya. Adesanya pediu especificamente essa luta e Romero admirou a coragem. From missing weight to Stoolgate. Mr. Isa. No, he's okay, he's okay.
Mas no UFC 248, a luta decepcionou. Romero ficou parado por quase 1 minuto no início do primeiro round, desafiando Adesanya a atacar. O campeão manteve a cautela, atacando as pernas de Romero e evitando o perigo. Após 5 rounds lentos, Adesanya venceu por decisão. Os fãs vaiaram. Romero, furioso, alegou que venceu a luta e ainda disse: "As pessoas pagaram para ver uma luta, não uma corrida. Vai assistir Usain Bolt." The people pay pay-per-view for really fight. Not for this, no running. Se you want to see running, go to see the Usain Bolt. Adesanya culpou a passividade de Romero, e o debate dividiu o mundo do MMA. Romero agora acumulava 3 derrotas em disputas de cinturão no UFC, todas apertadas. Aos 43 anos, seu caminho até o ouro parecia encerrado. Em dezembro de 2020, para surpresa de muitos, foi dispensado pelo UFC, apesar de perder apenas para adversários de elite. Romero admitiu que ficou chocado no início, mas logo aceitou como parte do plano de Deus. O presidente do UFC, Dana White, citou a idade de Romero e seu desempenho recente como fatores principais, declarando: "Yoel perdeu 4 das suas últimas 5. Ele tem 44 anos e nosso elenco está muito inchado agora." Apenas semanas depois, Romero assinou com o Bellator MMA e anunciou sua mudança para os meio pesados. Aos 44 anos, sua confiança nunca vacilou. Sinto-me ótimo, é um momento fantástico pra mim, pra minha carreira. Ele está lutando no Bellator agora, né? Ele ainda parece ótimo. Com 93 quilos, é incrível, ser humano extraordinário. Ele estava pronto para estrear no Grand Prix do Bellator, mas um problema ocular atrasou sua entrada. Finalmente estreou em setembro de 2021 contra Phil Davis, perdendo uma decisão dividida apertada. Sem se abalar, Romero voltou em 2022 com 2 vitórias violentas. Primeiro, um nocaute técnico no último segundo contra Alex Polizzi. Depois, um nocaute brutal sobre Melvin Manhoef, encerrando a carreira do veterano. Aos 45 anos, Romero ainda parecia tão perigoso quanto sempre. Em 2023, ele desafiou Vadim Nemkov pelo cinturão dos meio pesados do Bellator. Apesar de lutar até o fim, Romero foi derrotado por decisão após 5 rounds. Ele perdeu por decisão unânime, mas levou o campeão muito mais jovem até o último round aos 46 anos. Em 2026, Yoel Romero ainda impressiona pela longevidade, disciplina e explosão física. Joe Rogan certa vez o chamou de a aberração das aberrações, e muitos brincam que a idade não se aplica a ele. O mais bizarro dos bizarros em termos de, aberração atlética. Perto dos 50 anos, ele ainda carrega a aura de um homem que se recusa a diminuir o ritmo. A vida de Yoel Romero parece um roteiro de Hollywood. Um garoto pobre de Cuba que se tornou medalhista olímpico, desertou pela liberdade e se transformou em um dos lutadores mais temidos do MMA. A carreira dele teve de tudo: nocautes brutais, rivalidades intensas, polêmicas e fé. Ele derrotou lendas como Machida, Weidman e Rockhold e perdeu por pouco em decisões apertadas. Em tudo isso, Romero permaneceu fiel a si mesmo, um homem fisicamente aterrorizante, mas profundamente humilde, capaz de te nocautear e depois sussurrar: "Eu te amo." No mundo do MMA, Romero é admirado por lutadores e fãs. Sua ética de trabalho e seu carisma o tornaram um dos maiores lutadores a nunca conquistar um cinturão no UFC. Um dos melhores atletas que já competiu no UFC. Mas seu legado vai muito além dos cinturões. Fora do octógono, Romero é um pai dedicado, um homem de fé e uma figura de fala mansa que contrasta totalmente com sua persona violenta nas lutas. Agora radicado em Miami, ele frequentemente fala sobre reunir sua família de Cuba e atribui a Deus a sua jornada. Quem o conhece pessoalmente o descreve como gentil, humilde e até brincalhão. Das esteiras de luta em Cuba aos estádios lotados ao redor do mundo, a história de Yoel Romero é de resiliência, fé e busca pela grandeza. Perto dos 50 anos, ele continua lutando, buscando grandeza e desafiando o próprio tempo. Com cinturão ou não, Yoel Romero já conquistou algo maior: a imortalidade aos olhos dos fãs. Sua história ainda está sendo escrita, e tudo o que podemos fazer é assistir admirados enquanto o Soldier of God vive os capítulos finais da sua jornada. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve para mais documentários sobre a história das lutas. Tudo é possível na sua vida quando você acredita. Quando você acredita, tudo é possível.